Começa agora a Rede Escola Notícias da Educação, que tem como destaques de hoje a literatura brasileira e uma discussão sobre o uso da tecnologia em sala de aula. A internet hoje é como a luz elétrica, ela tem que estar presente em todas as escolas para fazer o uso pedagógico e transformar a educação. A robótica, cada vez mais presente em sala de aula, serviu de tema para uma disputa emocionante no Rio de Janeiro. Isso daqui representa um novo começo onde a tecnologia e a ciência estão mais associadas à educação no Brasil. Uma aula de literatura pelas ruas do Rio com Lima Barreto e educação ambiental em um dos cenários mais conhecidos do Brasil. Todo o conteúdo do EducoBondinho foi elaborado para estar bem alinhado com o conteúdo do MEC. Então a ideia é que as escolas venham e os alunos recebam informações que eles estão tendo em sala de aula. Estudo realizado pelo SESI e pelo SENAI aponta quais as tecnologias educacionais baseadas em inteligência artificial que serão usadas nas escolas até 2030. O estudo recebeu o nome de Tendências em Inteligência Artificial na Educação. E o que serviu de análise para essa pesquisa foram as bases de patente dos Estados Unidos, União Europeia, Canadá e Brasil. Entre as tendências apontadas pelo levantamento está o ensino da robótica, que deverá estar mais presente nos ensinos fundamental e médio nos próximos anos, principalmente devido à diminuição de custos. Na última semana, o Rio de Janeiro recebeu um dos principais festivais de robótica do Brasil. Mais de 1.200 alunos de escolas públicas e particulares de todo o país participaram e aplicaram tudo o que aprenderam de matemática, física e ciências na produção de robôs. A competição foi movida a muita torcida e adrenalina. Dava gosto de ver a agitação e também o talento da garotada. Confira com a gente. Hoje por aqui, só os melhores. É dia de final e a vitória pode estar nos detalhes. Foi cerca de 1 ano trabalhando todo dia e sempre ajustando alguma coisa, programando mais, mexendo nos robôs, sempre para buscar uma evolução constante. Na arena foi disputado o campeonato de robôs criados com peças Lego, o First Lego League. A FIRST, ela traz a ciência para a vida do jovem. Então, desde os 9 anos de idade, você tem contato com várias coisas e aprende muito. A ideia aqui é criar o gosto deles por engenharia para ver se a gente consegue suprir até mesmo no mercado de trabalho essa falta de engenheiros, cientistas, essa área que é uma área muito carente aqui no Brasil. Não só para o meu futuro, mas para o futuro de todo o Brasil, isso daqui representa um novo começo onde a tecnologia e a ciência estão mais associadas à educação no Brasil. A torcida mineira fez barulho, mas a equipe Jedis do SESI Luiz Latorre de Jundiaí, São Paulo, ficou com o primeiro lugar geral no First Lego. Em segundo e terceiro ficaram os Los Atômicos, da Escola SESI de Araras, e os Red Rabbit, da Escola SESI de Americana, as duas de São Paulo. Todos carimbaram passaportes para o World Festival, mês que vem em Houston, nos Estados Unidos. Mas o Festival SESI não ficou por aqui. Nesta edição agora tem a novidade que a gente está trazendo, o FTC, que é uma modalidade mais complexa de robótica, em que envolve robôs com maior autonomia, não só na parte autônoma, mas também a parte em que os alunos fazem controle por meio de joystick. O time campeão vai participar também no World Festival, no torneio internacional. E trouxemos também a Fórmula 1 nas escolas. A melhor escuderia vai participar de um grande prêmio de Fórmula 1, desse projeto, possivelmente em Abu Dhabi, no segundo semestre. O primeiro lugar do Prêmio Desafio Tecnológico foi para a equipe GearTech Canaã, de Goiás. Foi muito gratificante, porque a gente ralou muito para chegar até aqui e agora pensar em como melhorar mais ainda o nosso robô e estamos partindo aí para Houston, Estados Unidos. Na categoria F1 nas escolas, a escuderia Seven Speed de Salvador levou a melhor. Para vencer, foi preciso elaborar planos de marketing e negócios, alguma ação social e, claro, criar o protótipo de um carro de Fórmula 1. Os carrinhos alcançaram mais de 50 km por hora. João Vitor, que só foi assistir, pôde brincar e saiu inspirado. Eu quero crescer e fazer carrinho de Fórmula 1. Com 1000 jatos. Dizem que um dia os robôs irão dominar o mundo. Agora, se isso é papo para filme de ficção científica, eu não sei. Uma coisa é certa, muitos jovens brasileiros já estão aprendendo a produzir e a programar essas máquinas.
E detalhe, utilizando apenas o conhecimento que recebem em sala de aula. A gente aplica bastante a parte da física e da matemática. Algumas partes de conversão de engrenagem a gente teve que aplicar. Na verdade, a gente engloba todas as matérias, porque todas têm uma certa contribuição para a gente. Até as máquinas acham que essa história acaba bem. A gente máquina fica muito feliz e principalmente pelo aprendizado e a tecnologia que avança cada dia mais, melhorando o nosso bem-estar aqui na Terra. No futuro, a educação vai ser o principal, né? Porque sem a educação, a sociedade fica difícil de existir. Como transformar a tecnologia em uma aliada do professor na sala de aula? O Educação 360 Jovem Tech reuniu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, estudantes e especialistas em educação para discutir o uso pedagógico da tecnologia no ensino brasileiro. A questão da tecnologia eu acho que é muito fundamental, principalmente quando o aluno e o professor sabem mediar essa questão, né? Se o aluno está ciente da responsabilidade que ele consegue utilizar a tecnologia, para ele vai ser muito mais fácil e vai ajudar ainda mais o professor. Melhor de se trabalhar porque os professores não ficam presos no livro, na parte física, mas sim no mundo virtual. Isso ajuda muito mais a se expandir. A diretora do Centro de Inovação para a Educação reforçou a diferença entre usar a tecnologia e compreender seus mecanismos. Muitos países do mundo já estão incluindo a programação, né, como uma das linguagens efetivas e necessárias desde o primeiro ano de escolarização. Eu tenho que entender como que ela funciona, qual é o algoritmo que está por trás dela, qual é a intencionalidade daquela tecnologia. Então, é exatamente desenvolver o senso crítico e questionador dos jovens sobre a tecnologia que eles estão consumindo, que eles estão utilizando. This is my 4th time in Brazil and the 3rd time coming back to tournaments and talking with the kids, getting the opportunity to tell kids that what they do can be real, can be something that is a career, and I hope that we can show them something that gets them interested into all these science fields and technology fields. Eu acho que com o maior avanço no protagonismo juvenil, protagonismo estudantil do aluno, faz com que a educação melhore, porque o aluno ele vai dizer o que ele quer, o que a gente quer e o que a gente precisa. As novas tecnologias, elas podem acelerar o acesso, elas podem melhorar a qualidade da educação, elas podem ter um conjunto de novas estratégias que irá aprofundar o processo de capacitação e melhoria no nível da educação brasileira. O que o futuro está anunciando para este jovem é um mundo em que ele vai ter que tomar muita decisão, em que ele vai ter que empreender, ele vai ter que inventar respostas, né? Uma grande preocupação de educadores e estudantes é pensar alternativas para que o acesso à tecnologia na sala de aula seja universal. One of the biggest challenges that was identified here in Brazil is due to a variety of reasons. Access to some technology is sometimes very cost prohibitive, and it creates barriers. It creates some who have and some who do not have access to technology. E a gente precisa que cada sala de aula tenha acesso à internet. Pode ser usado o celular, pode ser usado outras tecnologias que permitam que os alunos acessem conteúdo e novas tecnologias. Mas a internet hoje é como a luz elétrica, ela tem que estar presente em todas as escolas para fazer o uso pedagógico e transformar a educação. A educação ambiental num cenário de tirar o fôlego? Desde 2015, alunos de escolas públicas e particulares participam do projeto Educa Bondinho, que funciona num dos cartões postais mais conhecidos do Brasil. Os estudantes recebem informações que fazem parte das grades curriculares dos cursos da educação infantil ao ensino médio e sempre com um viés ambiental. Só no ano passado, o projeto beneficiou quase 12 mil alunos e professores de mais de 300 escolas. Eu acompanhei uma turma da Escola Municipal Mar Alegre de Niterói, que esteve recentemente por lá. E eu posso adiantar que, além de divertido, o passeio é mesmo educativo. Veja só. A garotada embarca no bondinho com a maior expectativa. Afinal, muitos estão aqui pela primeira vez e mal conhecem o gigante Pão de Açúcar. Eu ouvi falar que a gente anda de bondinho
e vai atravessando uma montanha uma da outra. Ouviu certo, Lohane? O roteiro inclui paradas em 2 estações. Primeiro, foi preciso deslizar por uma distância de 600 metros até o Morro da Urca, um lugar cheio de curiosidades. Esse pau-brasil aqui é um jovem pau-brasil. Aqui, os estudantes encontraram um exemplar de pau-brasil, a árvore da Mata Atlântica que deu nome ao nosso país. E até espécies de abelhas sem ferrão nativas do Brasil. Cada casinha é de uma espécie de abelha diferente. Outra atração foram os primeiros modelos de bonde que transportaram cariocas e turistas até o Pão de Açúcar. Uma ideia do engenheiro Augusto Ferreira Ramos, concretizada em 1912. Esse cara estava lá embaixo, na Praia Vermelha, perto de onde vocês chegaram numa festa, olhou esse morro que vocês estão, olhou o Morro Maior e falou: caramba, isso há mais de 100 anos atrás, hein? Dá pra puxar um cabo de aço gigante e fazer um bondinho. Sem dúvida, um dia de aula especial. Oportunidade para estar em contato com a natureza, ouvir os pássaros, admirar a geografia da cidade maravilhosa por ângulos bem diferentes. Se o braço direito está apontando para o sul, o braço esquerdo está apontando para onde? Perfeito. Então, o Cristo foi colocado ali como se fosse uma bússola, tá? Se estiver perdido no Rio de Janeiro, dá uma olhadinha pro Cristo. Ai, quero ir para a Zona Norte. Vai para qual braço? Esquerdo. Quero ir para a Zona Sul. Vou para qual braço? Direito. Quero ir para a Zona Leste. Pra frente. E quero ir para a Zona Oeste? Bum, bum. Bum, bum, boa. As educadoras são integrantes do Instituto Moleque Mateiro, parceiro do projeto. Todo o conteúdo do EducaBondinho foi elaborado para estar bem alinhado com o conteúdo do MEC. Então, a ideia é que as escolas venham e os alunos recebam informações que eles estão tendo em sala de aula. Então, a gente pegou todo o conteúdo de educação ambiental que a gente podia trabalhar e vinculou isso ao currículo, né, nacional, o PNC. Foi uma aula muito especial. Porque a gente viaja muito, a gente conheceu várias coisas e eu achei a paisagem linda. E chegou a hora de embarcar para a estação mais alta, o Morro do Pão de Açúcar, a quase 400 metros de altitude. E será que tinha alguém com medo? Não! O bondinho seguiu devagar e a garotada registrou tudo, encantada. Como é a cidade vista aqui de cima? Bem mais bonita que lá de baixo. O que torna a cidade tão bonita assim? Os morros, as praças, a vegetação, os animais e todo o resto. Quando eu chegar em casa, eu vou falar pra minha mãe que eu descobri várias coisas legais. Eu gravei, eu vou mostrar todos os vídeos pra ela. Tem muitas coisas diferentes que eu nunca vi na vida. Eu nunca vi um bonde na minha frente, na minha vida. Não vi tanta vegetação assim. É uma oportunidade tanto pedagógica quanto social também. A ideia é justamente proporcionar a eles essa oportunidade de conhecer, né, esse ponto turístico da nossa cidade, né, e também experimentar algo diferente, né, daquilo que a gente vem trabalhando dentro da sala de aula, para que eles tenham esse contato verdadeiro com tudo aquilo que a gente às vezes só consegue proporcionar em imagens e livros ou até mesmo, né, através do computador, né? Então hoje eles estão tendo a oportunidade de vivenciar isso aqui, né, ao vivo. Vocês gostaram? Sim! Então dá tchau aqui para a TV Escola. Tchau! As inscrições para visitas guiadas de escolas públicas em 2019 já terminaram, mas escolas particulares de todo o Brasil ainda têm a oportunidade. Informações no site educa.bondinho.com.br. Estão abertas as inscrições para a Olimpíada Nacional em História do Brasil, uma oportunidade para professores e alunos do 8º, 9º ano e do ensino médio de escolas públicas e particulares. Com o formato original, a Olimpíada não exige que os alunos tenham conhecimento prévio dos conteúdos. O objetivo é incentivar o desenvolvimento da análise crítica e de discussões sobre os mais variados assuntos. A gente aprende a trabalhar em equipe, a gente percebe o quanto que a gente precisa de outras pessoas para alcançar um resultado melhor, além de ter acesso a informações que a gente normalmente não tem no colégio, o que faz a gente pesquisar e acabar conhecendo mais sobre história de outros lugares, até mesmo história do Brasil. Foi bem legal.
Ao lado da amiga Joana, Rafaela participou da Olimpíada em 2018 e ficou entre as equipes semifinalistas. Este ano, elas já garantiram uma vaga na competição e a expectativa é ir mais longe. Eu estou muito ansiosa e estou muito feliz de participar dessa Olimpíada mais uma vez, porque eu gostei muito da experiência do ano passado, eu achei muito legal e, enfim, eu espero que esse ano consiga ser melhor ainda. Por meio dos conteúdos e do estudo aprofundado dos temas em história do Brasil, a Olimpíada ajuda a preparar os participantes para vestibulares, concursos e até mesmo para a prova do Enem. A prova da Olimpíada é toda contextualizada, então ela é em cima de fontes, de documentação, de textos escritos, de imagens, de mapas, e vai muito na linha do que o Enem está cobrando também, né? Que é esse ensino por habilidades e competências, é o aluno saber interpretar uma fonte histórica e saber refletir, saber pensar a partir daquela fonte. A Olimpíada Nacional em História do Brasil é um projeto desenvolvido pela Unicamp. As inscrições vão até o dia 26 de abril, mas tem desconto para quem se inscrever até o dia 20 de março. Para mais informações, acesse o site da Olimpíada. A Rede Escola respira literatura e caminha também. No Rio de Janeiro, o projeto Revelando o Rio de Lima Barreto permite conhecer um pouco mais da vida do escritor por lugares marcantes e definitivos de sua obra. Eu fiz esse passeio e aprendi bastante. Veja só. Lima Barreto, um de nossos maiores escritores, era um homem à frente do seu tempo. Suas crônicas, passadas nas ruas do Rio de Janeiro no início do século XX, denunciavam casos de racismo, feminicídio, corrupção. Temas tão atuais que nos mostram o interesse em sua obra nos dias de hoje. Pensando nisso, a turismóloga Juliana Fiuza criou o Walking Tour Revelando o Rio de Lima Barreto. Quando eu comecei a trabalhar com turismo, eu já tinha esse background de literatura. Então, eu fiz o literário, fiz o do Machado. E quando a gente começa a entrar em contato com a obra do Lima, você vê que tem muita atualidade. E quando eu comentava isso com as pessoas, eles, não, faz também um do Lima Barreto. E aí eu comecei a pesquisa e veio o passeio. O caminho pelas ruas do centro do Rio vai revelando histórias esquecidas ao mesmo tempo que apresenta as belezas da cidade. Praça 15, Assembleia Legislativa, CCBB, os monumentos, suas belezas e a história do Brasil revelados a cada passo, algo que gera interesse de turistas de todo o país. Ele ainda muito novo, menino, testemunhou a revolta da Armada aqui no Rio de Janeiro, que ocorreu em 1893. Aqui onde nós estamos foi uma das regiões principais a ser bombardeada na revolta da Armada. Inclusive, a igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, na Rua do Ouvidor, que teve a sua torre cineira destruída por uma bala de canhão. Eu sempre gostei de conversar com as pessoas, contar a história. E quando eu comecei com o turismo, eu falei, por que não trazer a literatura? Porque a literatura, ela é junto com a história, ela é junto com a sociologia, com tudo. Então, para mim, unir as duas coisas foi um sonho realizado. Eu não sou aqui do Rio de Janeiro, então eu vi a oportunidade de conhecer um pouco melhor a cidade, né, de uma forma bem interessante e interativa. E realmente está sendo uma experiência muito rica, né? Mostra um pouco os monumentos e as paisagens aqui do Rio de Janeiro de uma forma muito diferente. E eu sinto muito mais proximidade desses espaços, né? Percebo que a história está muito viva e muito entrelaçada, inclusive com a história de Lima Barreto. Como eu estou aqui também descobrindo a cidade, e decidi também vivenciar o Rio de Janeiro de uma outra forma, né? A partir daqueles que vieram de nós, Lima Barreto, né? Um homem negro e tal. Então, saber um pouco da vivência dele aqui na cidade do Rio de Janeiro, como foi que se deu esse processo e tal, foi muito importante para mim. Então, isso foi um fator fundamental para que eu pudesse participar desse Walking Tour, né? O Lima Barreto, em vida, ele foi muito deixado de lado pela maioria da sociedade, principalmente da sociedade literária na época. Só que quando a gente repara hoje, vê que o que ele escreveu naquela época era tanto para a sociedade do Rio, em 1910, 1920, e a gente vê que hoje isso ainda continua atual, a ideia foi justamente mostrar isso, a capacidade literária que ele tinha de ser um escritor atemporal. Se estivesse vivo, Manuel de Barros estaria hoje com 102 anos. O poeta que exaltava a grandeza dos pequenos seres e objetos menos valorizados pela sociedade moderna, adorava brincar com as normas da língua portuguesa. Em São Paulo, o Espaço Itaú Cultural dedicou a Manuel de Barros uma exposição que recebeu o nome de Ocupação. Vamos ver na reportagem de Rodrigo Gantuá. O leve macio raio de sol se põe no rio, faz arrebol. Da árvore vola amarelo, do alto bem te vi, Cartola e deu um salto.
A simplicidade da vida e a importância de toda e qualquer coisa. Esses pequenos detalhes, para uns, são os fios condutores dos textos de um brasileiro que era personificação da tranquilidade e do olhar para o que muitas vezes era desvalorizado, dando aos leitores um jeito diferente de olhar o mundo. Esse é Manuel de Barros, um dos poetas mais aclamados do país. A simplicidade dele é cheia de filosofia, então leva a pensar. Não é aquela simplicidade paralisante que para ali na simplicidade, não. É uma maneira que ele lida com essas coisas ínfimas, mas que essas coisas ínfimas te dão uma dimensão, por exemplo, capaz de melhorar a sua alma, alargar o seu espírito. Nascido em 1916, em Cuiabá, publicou mais de 20 livros e faleceu em 2014, aos 97 anos, por falência múltipla dos órgãos. A primeira obra foi lançada em 1937 e a mais famosa em 1996, chamada O Livro sobre Nada. Sempre com sua espontaneidade um tanto primitiva, sem padrões e muito reconhecimento por extrair a simplicidade do cotidiano, principalmente a natureza e a infância, enfatizando que muitas vezes era desprezado pela sociedade. Dá valor às coisas simples, que hoje em dia as pessoas não dão mais. Não sabe olhar, quem tem um pouco mais de sensibilidade e não assustar com as coisas que são muito simples, porque é o poeta da simplicidade, é o poeta da visão das coisas. Buscou as coisas mais naturais da palavra para poder expressar nesse tom tão poético. Sou um apanhador de desperdícios, amo os restos. Esse é um breve trecho de um dos poemas do Manuel de Barros que mostra o quanto ele gostava de exaltar as coisas e seres menos valorizados pela sociedade. E isso não ficava apenas nas palavras, tanto que ele produzia os próprios cadernos de anotações com papéis que seriam descartados. Eu, particularmente, não sabia que ele tinha tanta fissura para escrever a lápis, né? E com uma letrinha tão pequenininha. Mas que era o jeito dele, simplesmente, né? Mas é um material muito interessante, principalmente os caderninhos, né? Que estão sendo mostrados pela primeira vez. E se você pensar, são cerca de 115, 120 caderninhos, né? A gente está mostrando 6. Manuel se definia como 2 seres. Um de osso, fazendeiro de gado por herança da família, e outro de linguagem, com vocação para fazer frases. Frases essas que encantavam crianças, adolescentes e adultos, e considerado por muitos uma ótima porta de entrada para o mundo dos versos. As coisas, as pessoas às vezes acham que é infantil, esse tipo de coisa, e não é. Né? Acham que isso é para criança, e absolutamente não é. Lê direito que você vai ver que absolutamente não é. Ele apenas pegava essa referência, principalmente do menino que ele foi, para mostrar para as pessoas que há outros modos de viver, né? É uma obra maravilhosa e o que mais me comove é a filosofia contida nas poesias. Eu tenho uma frase no meu WhatsApp que é de uma das poesias dele que eu acho belíssima. É mais ou menos assim: a lua faz silêncio para os pássaros e eu escuto esse escândalo. E como eu sou apaixonada por Manuel de Barros, eu passei para minha neta, que hoje tem 3 anos. Ele fala que poesia é voar fora das asas. E foi o que ele fez. Quem já conhece ou se interessou pela vida do poeta pode conferir mais na Ocupação Manuel de Barros, no Itaú Cultural, em São Paulo, até o dia 7 de abril. A exposição conta com vídeos em libras e óculos que transformam textos em áudios para pessoas cegas ou com baixa visão. E assim a gente termina a edição de hoje da Rede Escola, que destacou a literatura brasileira e o uso da tecnologia em sala de aula. Se você quer ver ou rever o nosso programa, se ligue no site tvescola.org.br e não perca os horários da Rede Escola na TV. Sexta-feira às 19 horas, sábados às 16 horas. Tem Rede Escola também aos domingos ao meio-dia e às segundas-feiras ao 12h30, sempre horário de Brasília. E quem vive no Rio, Grande Rio ou em Niterói, a Rede Escola é exibida às terças-feiras às 20 horas na Multirio, canal 26 da NET. Tchau, gente. Até a próxima. Um beijo.